Olá pessoal, eu sou o professor Anderson Acácio e sejam bem-vindos à nossa aula de Física. Hoje nós vamos iniciar o nosso curso de Eletrostática e para começar vamos falar sobre carga elétrica. Sejam bem-vindos. Carga elétrica. Toda matéria é constituída por partículas minúsculas que são chamadas de átomos. Então nós temos que os átomos são as menores partículas que formam uma matéria. E esse átomo, por sua vez, tem duas partes fundamentais, que são o núcleo e a eletrosfera. As partículas fundamentais que formam o átomo são prótons e nêutrons, que estão no núcleo, e elétrons, que estão na eletrosfera. Então, nós temos um desenho aqui esquemático do átomo, e aqui nós temos o núcleo, e nesse núcleo nós temos prótons e nêutrons. Aqui nós temos a eletrosfera, e na eletrosfera nós encontramos os elétrons. Foram realizados alguns estudos para determinar algumas características físicas, e entre elas nós podemos destacar a carga elétrica efetiva e a massa relativa dessas partículas. Então repare o seguinte, os prótons têm carga mais 1, os elétrons carga menos 1 e os nêutrons carga 0. Então, das partículas fundamentais dos átomos, apenas duas delas possuem carga elétrica com valor diferente de 0, que são os prótons com carga positiva mais 1 e os elétrons com carga negativa menos 1. E nêutrons têm carga 0, ok? Em relação à massa, percebam que os prótons equivalem a uma unidade de massa específica e nêutrons também. Já os elétrons é 1 dividido por 1836, ou seja, a massa de um elétron é muito pequena ao comparado com um próton ou com um nêutron. Então a gente consegue perceber que a maior parte da massa do átomo encontra-se aonde? No núcleo, porque o núcleo é formado por prótons e nêutrons. Entendido? No átomo, não existe predominância de cargas elétricas. O que é isso? Eu não vou dizer que para o átomo vai ser positivo ou o átomo vai ser negativo, ok? Quando eu falo de átomo, eu quero dizer que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, toda vez que eu tiver que o número de prótons for igual ao de elétrons, eu vou ter, no caso, átomo eletricamente neutro. Para se tornar estáveis, os átomos podem perder ou ganhar elétrons, tá? Perder ou ganhar elétrons. Nesses casos, obtemos uma estrutura com nome diferente. Quando ele perde ou ganha elétrons, ele deixa de ser chamado de átomo e passa a ser chamado de íon. Então, toda vez que o número de prótons for diferente do número de elétrons, eu vou ter íon. Quando o átomo ganha elétrons, a quantidade de elétrons torna-se maior que o número de prótons. Nesse caso, temos o íon negativo. Como assim? Analise a situação aqui. Átomo ganhou elétrons. Aqui no caso eu tenho um átomo, certo? Porque nesse caso o número de prótons é igual a 4 e o número de elétrons também é 4. Então eu tenho que prótons é igual ao número de elétrons. Então nesse caso eu tenho um átomo neutro. Se eu ganhar agora um elétron, eu vou deixar de ter 4 elétrons, vou passar a ter 5. Repara que nesse caso, o número de elétrons está sendo maior que o número de prótons. Então, eu tenho mais carga negativa do que carga positiva. Então, nesse caso, ele deixa de ser um átomo e torna-se um íon negativo. E nós sabemos que o íon negativo é chamado de ânion. Quando um átomo perde elétrons, a quantidade de elétrons torna-se menor que o número de prótons. Nesse caso, temos o íon positivo. Então, observe o seguinte, eu tenho aqui um átomo com 4 prótons e 4 elétrons. Quando ele perde um elétron, repara que perdeu um elétron, correto? Então, eu vou deixar de ter 4 elétrons e vou passar a ter 3. Então, nesse caso, repara que eu tenho 4 prótons e 3 elétrons. Então, eu tenho mais carga positiva
do que carga negativa, tá vendo? Eu tenho aqui, ó, 4 positivas e 3 negativas. Então, o número de prótons está sendo maior que o número de elétrons. Então, nesse caso, eu vou ter um íon positivo. E o íon positivo recebe o nome de cátion. Carga elétrica elementar. Sendo a carga do elétron a menor quantidade de carga elétrica existente na natureza, ela foi tomada como carga padrão nas medidas de cargas elétricas e é chamada de carga elementar. No sistema internacional, a unidade de medida de carga vai ser o coulomb. Então, guarde bem isso aqui. Coulomb vai ser a unidade para carga elétrica, correto? E a carga elétrica elementar eu represento como uma letrinha E tem o valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Eletrização de um corpo. O processo de eletrização de um corpo é semelhante ao de um átomo. Como assim? Corpo neutro. O corpo neutro também vai ter o número de prótons igual ao de elétrons. O corpo carregado é eletricamente positivo. Isso quer dizer que o corpo perdeu elétrons, então, nesse caso, o número de prótons vai ser maior que o número de elétrons. Corpo carregado é eletricamente negativo. O corpo ganhou elétrons, então, nesse caso, o número de elétrons vai ser maior que o número de prótons. Então, a analogia para a eletrização de um corpo vai ser a mesma análise para o átomo, quando o átomo perde ou ganha elétrons, tá? Então, ó, corpo neutro, próton igual a elétrons. Corpo positivo, prótons é maior que elétrons, porque eu tenho mais carga positiva do que carga negativa. E o corpo negativo vai ser o quê? Vai ser quando o número de elétrons for maior que prótons, porque eu tenho mais carga negativa do que positiva. Entendido? Quantização da carga elétrica. Dizemos que a carga Q, adquirida por um corpo, é igual ao número n de elétrons em falta ou em excesso multiplicado pela carga elementar E. Então, eu vou ter a seguinte relação, Q igual a n vezes E. Mas o que eu quero dizer com quantização da carga elétrica? Repare o seguinte, esse n que está aqui é o número de elétrons em falta, ou seja, número de elétrons que foi perdido ou em excesso. Quando eu falo em excesso, eu quero dizer que foi o número de elétrons que o átomo ganhou, que o corpo ganhou, correto? Então, repare que um corpo sempre vai perder ou ganhar um elétron, 2, 3, 4, ou seja, sempre números inteiros. Então, por isso, eu digo que a carga elétrica é uma grandeza quantizada. Entendido? No SI, a unidade de carga elétrica é o coulomb, só que em alguns casos eu posso utilizar alguns submúltiplos. E o primeiro, e um dos mais usados, é o microcoulomb, sendo que o micro, eu uso a letrinha Mi, essa letrinha que está aqui, e ela representa 10 a menos 6. Eu posso ter também um nanocoulomb, que é essa letrinha aqui, e representa 10 a menos 9. E posso ter também um picocoulomb, que vai ser essa letrinha para o prefixo, e representa 10 elevado a menos 12. Para entender um pouquinho melhor essa fórmula, vamos fazer um exemplo. Um bastão de vidro foi atritado e perdeu elétrons, ficando positivamente carregado com carga de 4,8 vezes 10 a menos 6 coulombs. Determine o número de elétrons retirado do bastão. Bom, a primeira coisa a fazer, que eu acho muito mais fácil, é pegar os dados que o problema fornece. Então, a primeira informação que eu tenho é que a carga é 4,8 vezes 10 a menos 6 coulombs. Correto? Eu sei que a carga elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19. E ele quer saber o quê? Determine o número de elétrons. Então, ele quer saber o N. Então, basta usar a fórmula Q igual a N vezes E. Nesse caso, eu vou fazer o quê? O valor do Q vale 4,8 vezes 10 a menos 6. O N, eu não sei o valor, tenho que encontrar. E esse E vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Como que eu resolvo isso?
Para eu isolar esse n que está aqui, esse número que está multiplicando vai ter que passar dividindo, certo? Então, eu vou ter que n vai ser 4,8 vezes 10 a menos 6, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Resolvendo isso, como que eu faço? Esse 10 a menos 19 que está aqui, ele está no denominador. Quando ele subir para o numerador, eu tenho que lembrar de fazer o quê? Trocar o sinal do expoente. Então, se é 10 a menos 19 no denominador, quando for para o numerador, ele vai ficar 10 a 19. Então, basta fazer 10 a menos 6 vezes 10 a 19, repete a base e resolve menos 6 com mais 19, que vai dar 13. E agora é só fazer 4,8 por 1,6, que vai dar 3. Então, nesse caso, o número de elétrons é 3 vezes 10 a 13 elétrons. Entendido? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Inscreva-se no canal, curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, ok? Muito obrigado e até a próxima.